Boa noite a todos aqui presentes. Boa noite também aos nossos irmãos que nos acompanham pelo canal do YouTube Centro Espírita Miguel Oficial. Nós orientamos que coloquem em seus lares um copo com água, uma garrafa com água para ser fluidificada. Essa água pode ser bebida com os remédios, caso vocês tomem, ou de manhã, um pouquinho de manhã, de tarde, de noite, né? Se os nossos irmãos estiverem acompanhando a reunião pública de sexta-feira, também online, essa mesma água pode ser fluidificada nesse dia. Caso venham à nossa casa, pode ser trazido também e ser fluidificado nesse dia, ok? Nós vamos iniciar nossa reunião. Nosso irmão Edivaldo trará a página de abertura da noite de hoje. Vamos prestar bastante atenção para as nossas reflexões. Depois eu farei a prece, depois o nosso irmão Edson fará a página do Evangelho da noite de hoje. Uma boa noite a todos vocês. Uma boa noite para você também que está nos acompanhando através do nosso canal no YouTube, Centro Espírita Miguel Oficial. Vamos todos juntos elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai e a Jesus, agradecendo por essa oportunidade e acompanhando do livro Fonte Viva, a psicografia do nosso saudoso Francisco Cândido Xavier e a mensagem do nosso irmão Emmanuel, número 40, ante o objetivo. Para ver se de algum modo posso chegar à ressurreição, está em Paulo, Filipenses 3:11. Alcançaremos o alvo que mantemos em mira. O avarento sonha com tesouros amoedados e chega ao cofre forte. O malfeitor comumente ocupa largo tempo, planificando a ação perturbadora e comete o delito. O político hábil anseia por autoridade e atinge alto posto no domínio terrestre. A mulher desprevenida, que concentra as ideias no desperdício das emoções, penetra o campo das aventuras inquietantes. E cada meta a que nos propomos tem um preço respectivo. O usurário, para amealhar o dinheiro, quase sempre perde a paz. O delinquente, para efetuar a falta que delineia, avilta o nome. O oportunista, para conseguir o lugar de mando, muitas vezes desfigura o caráter. A mulher desajuizada, para alcançar fantasiosos prazeres, abdica habitualmente os direitos de ser feliz. Se impostos tão pesados são exigidos na terra aos que perseguem resultados puramente inferiores, que tributos pagará o espírito que se candidata à glória na vida eterna? O Mestre da Cruz é a resposta para todos os que procuram a sublimidade da ressurreição. Contemplando esse alvo, soube Paulo buscá-lo através de incompreensões, açoites, aflições e pedradas, servindo constantemente em nome do Senhor. Se desejas, por tua vez, chegar ao mesmo destino, centraliza as aspirações no objetivo santificante e segue, com valoroso esforço, na conquista do eterno prêmio. Graças a Deus. Graças a Deus. Envolvidos nessas vibrações, queremos te agradecer mais uma vez, Senhor, por essa oportunidade em que o Senhor nos permite nos reunirmos em Teu nome para aprendermos um pouquinho mais das leis de Deus através desta reunião e através do Teu Evangelho. Gratidão, Senhor. Que nunca nos falte essa oportunidade bendita, mas também que possamos ter cada vez mais ânimo, vontade, determinação daqui estar, para poder seguir os Teus passos, Senhor, através das Tuas orientações. Rogamos a Ti que fique conosco no decorrer de todo esse encontro,
Mas rogamos também, Senhor, que essas vibrações de amor e de paz, que esses bálsamos que recaem sobre nós nesse momento, se estenda sobre toda essa humanidade, Senhor, que tanto precisa de Ti. Os nossos irmãos encarnados, mas também os desencarnados. Aonde quer, Senhor, que tenha um irmão, que Teus missionários da luz possam socorrê-los em suas necessidades. E assim, Senhor, envolvidos pelo Teu amor, nós pedimos a permissão para iniciarmos a reunião de fluidoterapia da noite de hoje, te dando graças por tudo que somos, por tudo que temos e por tudo que do Senhor recebemos, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Jesus. Vamos ouvir agora o nosso irmão Edson, com o capítulo do Evangelho da noite de hoje. Obrigado. Boa noite a todos. Cheguei aqui e ouvi um comentário assim da lei. Que assistência bonita. Quase nenhuma cadeira desofimada. É bom a gente ver a nossa casa, né? Muito bem. Mas a felicidade deles é essa. Fazer o quê, né? Bom, gente, a gente fica muito feliz quando tem como tema de estudo alguns pontos do Evangelho, né? E tem uns que são emblemáticos. Do Evangelho segundo o Espiritismo, hoje nós vamos falar. Hoje nós vamos falar sobre o homem de bem. Mulher de bem também, tá? Não se referindo ao gênero masculino, mas, né, ao membro da humanidade, né? Todos somos membros da humanidade, né? Mulheres e homens. Mas eu ia perguntar uma coisa: todo mundo conhece essa lição do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulada O Homem de Bem? Quem conhece? Bom, vocês que são médicos aqui, se não conhecem, a gente já vou fazer, né, uma revisão, né, porque vocês são obrigados a saber. Vou perguntar de novo então, né? Pode ser. Quem é que conhece a lição O Homem de Bem do Evangelho segundo o Espiritismo? Olá, gente. Você não conhece? Hoje o Laduca não conhece, não? Bom, e quem é que está vindo pela primeira vez na casa? Tem alguém aqui? Não. Olha só, muito bem-vindos, tá? Bem-vindas. Mas vocês vão entender por que eu estou falando isso, né? Na verdade, eu estou falando aqui que na verdade, por que a gente se entusiasma, né, com essa parte do nosso livro base, né, que é o Evangelho segundo o Espiritismo? Porque é uma síntese, né, maravilhosa, né, que Allan Kardec, nosso codificador, nos deixou. E muita gente acha que essa lição, né, essa página, essa mensagem, ela veio no livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Acho que todo mundo, a maioria das pessoas pensam assim, não é isso? Quem é que conhece o homem de bem do Evangelho segundo o Espiritismo? Vocês sabiam que, na verdade, essa página, ou, né, essa escrita, essa mensagem de Kardec, na verdade, estava em outro livro? Você sabia, Silvio? Não sabia. Pois é. Né? Se a gente for lá, então, na verdade, né, ela já tinha sido concebida pelo Kardec antes. Se a gente for lá, na pergunta 918 do Livro dos Espíritos, na verdade, a primeira pergunta, né, do item capítulo 12, da terceira parte, que
fala perfeição moral, da perfeição moral. E está lá, pergunta 918, por que indícios se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia espírita? Outras palavras, né? Por que indícios se pode reconhecer em um homem o progresso real? E isso é uma série de perguntas que está se falando sobre os caracteres do homem de bem. Legal, né? Então, mais uma coisa para... É só para vocês verem que o próprio Kardec, né, na verdade, considerava esse resumo que ele fez. Né? Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, né? Livro dos Espíritos, 1857, primeira edição. Essa pergunta não estava lá. Eu não sei se vocês sabem, mas a primeira edição do Livro dos Espíritos tinha 501 perguntas. A segunda tinha 1018. Então, o Kardec, entre 1857 e 1860, quando saiu a segunda edição, ele ainda teve mais quase 500 perguntas. E aí entrou essa, 918. Mas mesmo assim, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o nosso livro base aqui, ele foi editado em 1964. Então nós estamos falando aí, né, em 4 anos depois. Então, para vocês verem como é que Kardec repetiu. Claro, tem umas pequenas nuances, né? Ele deu uma enxertadinha a mais, quando vai para o Evangelho segundo o Espiritismo, mas basicamente a mesma coisa. Mas mostra a importância desse resumo que ele havia escrito, claro, baseado em todas o levantamento que ele já tinha feito como codificador da doutrina. Uma outra coisa que eu queria trazer para vocês, até antes mesmo da gente começar a ler sobre o ponto. Não, eu preciso ler o ponto aqui. Vou ler o primeiro parágrafo que eu queria falar, vai precisar de ler o primeiro parágrafo. Então vamos lá. O homem de bem. Eu vou ler o primeiro parágrafo para vocês. A minha ideia vai ser essa, né? Ler pouco a pouco, porque é algo realmente para ser degustado. Tá? Não tem mais que ler aos pouquinhos, né? E a gente vai conversando sobre essa mensagem, esse resumo. Né? O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo o que desejara lhe fizessem. Vocês prestaram bastante atenção? Assim, qual é a impressão que vocês têm? A impressão que eu tenho, quando eu leio esse parágrafo, é que a gente já definiu o homem de bem. Precisaria mais alguma coisa disso aqui? Então, a gente fica assim, poxa, né? É uma síntese extraordinária. Isso já estava lá, como eu disse, os caracteres do homem de bem, no Livro dos Espíritos. E aí a gente começa a conversar um pouquinho sobre cada um desses parágrafos. Né? Como eu disse, né, se a gente parasse aqui, a gente já tinha, né, uma receita, né, como referência, né, para a gente buscar, né, sermos esse homem de bem, porque a verdade, como vocês vão verificar, né, conforme eu vou conversando aqui com vocês, é que a gente vai sentir, ter a impressão de que a gente está muito longe de ser essa pessoa, né? Pelo menos dentro do nosso mundo, onde a gente habita. Bom, primeiro comentário que eu queria fazer, né? A gente, não sei se vocês notaram na hora que eu falei aqui, se fez, ele vai se perguntar se fez todo, claro, a questão de cumprir a lei, justiça, de amor e de caridade na sua total pureza, né, já é alguma coisa que define, né, do ponto de vista de virtude, quase tudo. Né? Estou falando agora das nuances. Né? E as nuances são essas. Ele diz aqui, na hora que ele se interroga sobre os seus atos, né,
Ele se pergunta se não praticou mal, se violou essas leis que eu acabei de me referir, e se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil. Vejam bem, essa parte, ela tem muito a ver com a pergunta 642 do Livro dos Espíritos, que pergunta o seguinte: para agradar a Deus, vou fazer já uma questão assim, para agradar a Deus, bastará que o homem não pratique o mal? Então isso é uma coisa importante, né? Nós ainda temos a impressão no mundo, no nosso mundo, né, que não praticar o mal é fazer o bem. Então, vejam qual é a preocupação do verdadeiro homem de bem. Na sua autoanálise do dia a dia, se ele deixou de fazer o bem, todo o bem que poderia, se ele desprezou voluntariamente alguma chance de ser útil. Né? Então a gente vê nessa pergunta 642 que eu me referi, né, a resposta é clara: para agradar a Deus, né, não basta se não pratique o mal. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças. Olha bem, no limite de suas forças. Porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado bem. É uma nuance muito importante. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar, né, para o homem de bem é que ele não pode se contentar em não fazer o mal. E isso vale para todos nós como meta, né, de comportamento e de trajetória na nossa oportunidade, né, reencarnatória. Uma outra coisa que ele fala aqui, e essa aqui, eu tento discordar um pouquinho do Kardec. O pessoal às vezes não gosta que eu discordo do Kardec, mas se eu não entendo, eu tenho que discordar. Né? Não porque eu necessariamente esteja certo, mas não cai bem para mim. Ele diz aqui, entre, né, as características desse homem de bem, é que ninguém tenha qualquer queixa dele. Aí eu perguntei para mim, né? Sempre tem que fazer as perguntas. Vem cá, Jesus era um homem de bem? Sim. Tinham queixa dele? Sim. Não gostei, Kardec. Mas é lógico. É lógico que a gente tem, né? Quando a letra nos limita, a gente tem que aprofundar na essência. Né? É lógico que a gente também tem que lembrar na própria história de Jesus, quando ele foi levado para o julgamento lá diante de Pôncio Pilatos, né? A primeira coisa que Pilatos fez foi perguntar aos homens do Sinédrio que estavam ali para, né, acusá-lo, e obviamente sabe, aquela multidão também falando, naturalmente excitada, né? É aquele negócio, às vezes tem algumas pessoas infiltradas e tá aquela coisa, as pessoas vão no balanço. Mas o que Pilatos perguntava aos homens do Sinédrio, mas o que é que ele fez? Não, mas ele é uma ameaça. Mas o que é que ele fez de errado? Não, ele é uma ameaça. Então, a conclusão de Pilatos é que não havia uma queixa concreta. Então, a gente está falando aqui, quando não há queixas, é porque realmente não há. O que eu quero dizer é o seguinte, né? As pessoas terem queixas de alguém, elas podem ter, né? Mas elas provavelmente, muitas vezes, não têm argumentos, ou na verdade não têm, né, uma prova contundente daquilo que está, muitas vezes, né, reclamando ou se queixando. Né? É importante. Então, eu estou fazendo aqui a minha pequena, né, observação. Segundo parágrafo. Continuando aqui, quais são os caracteres do homem de bem. Deposita fé em Deus, na sua vontade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão
nada acontece e se lhe submete à vontade em todas as coisas. Tem no futuro razão, porque coloca os bens espirituais. Desculpe, deixa eu repetir essa segunda aqui. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Então, qual é o resumo desse parágrafo do ponto de vista de caráter, né, do homem de bem? É a fé racional. A fé racional que a doutrina espírita, né, nos coloca como pilar, né, de nossa vivência religiosa. Né? Então, não é a confiança cega no Criador, né? É o reconhecimento sincero, né, dos seus atributos, de infinita bondade, de infinita justiça, de infinita sabedoria. Quando você tem essa convicção, né, em que esse é o seu Pai, né, como Pai de todos, né, de todas as criaturas, a gente, somado a isso, a convicção na vida futura, que aliás é a única que explica, que pode explicar esses atributos, a gente não pode entrar aqui em maior detalhe, mas, né, é muito difícil você conseguir juntar todos os atributos de infinita bondade e justiça quando você não tem, né, a continuidade da vida e mesmo a sua pré-existência como base. Mas isso aí eu deixo para vocês pensarem, porque faz parte também dos esclarecimentos que a doutrina nos traz. Mas ele tendo isso, e tendo essa convicção da vida futura, né, e de sua própria imortalidade, o que acontece? Né? Ele acaba que adquire uma serenidade, uma resignação em relação às dores e os problemas do mundo, que para ele, né, se torna imediatamente muito passageiro, né, e ao mesmo tempo, né, é muito educativo, se a gente pensar, né, que é apenas uma escola, uma educadora, né, que nós precisamos passar. Né? E essa fé, né, irrestrita, o Criador também lhe dá essa serenidade, porque você sabe que existe um amparo, principalmente quando você está, né, se guiando pelo caminho que o seu Pai está apontando. Vamos ao terceiro parágrafo? Até aqui está tudo entendido, gente? Tá? Vamos para acompanhar? O terceiro parágrafo diz o seguinte: possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Retribui o mal com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre os seus interesses à justiça. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer ditosos os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. O seu primeiro impulso é parar para pensar nos outros antes de pensar em si. É para cuidar dos interesses dos outros antes do próprio interesse. O egoísta, ao contrário, calcula os proventos e as perdas decorrentes de toda a ação generosa. Então, ao contrário do egoísta, o homem de bem, olha bem, é o que está bem claro aqui. O primeiro impulso dele, nós estamos falando de impulso, não é uma coisa pensada. O primeiro impulso do homem de bem é pensar nos outros, né, antes de pensar em si mesmo. E por que ele faz isso? Nós estamos falando de impulso, né, uma coisa espontânea. É porque quando ele consegue chegar nesse estágio, ele faz o bem por prazer. Por prazer. Ele já enxerga, né,
O próprio ato do bem, né, em todas as suas nuances e diversidades, que eu contei aqui algumas, né, como o Kardec sugeriu, né, ele aponta todos esses atos do bem como a sua própria recompensa. Ele se felicita, ele está sentindo prazer, ele tem paz, ele é emocionado por isso. Então você não vai conseguir dizer que muitas vezes a gente chega assim, você está fazendo isso para você ter o seu cantinho lá no céu, você está fazendo isso. Né? Pode ser que alguém simule isso, mas o verdadeiro homem de bem, não. Então é o fazer o bem pelo bem, né? Totalmente desinteressado. É amar o próximo porque você se sente bem. Coisas que, na verdade, a gente de vez em quando exercita isso. Né? O prazer de fazer o bem, eu acho que é uma coisa que até mesmo um criminoso, né, é capaz de, em algum lapso de tempo na sua existência, ter experimentado. Então essa é outra característica que eu queria chamar para vocês aqui. O quarto parágrafo. Vamos ao quarto parágrafo. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças, nem de crenças. Porque em todos os homens vê irmãos seus. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que, como ele, não pensam. Em todas as circunstâncias, toma por guia a caridade, tendo como certo que aquele que prejudica outrem com palavras malévolas, que fere com seu orgulho e o seu desprezo a suscetibilidade de alguém, que não recua à ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeiro, quando a pode evitar, falta ao dever ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Então, nesse quarto parágrafo, nós vemos a outra característica, né? É a bondade. E nessa característica, né, a gente tem o respeito ao próximo, principalmente em relação ao modo dele pensar, né, quando diverge do nosso. Então, isso é uma outra característica muito importante. Isso não significa que ele tenha que concordar, mas é importante, né, é característica do homem de bem. Não, segura que se os 5 minutos vão embora, daqui a pouco. Ele respeita perfeitamente, né, o momento, a opinião, né, a maturidade do outro em relação a esse ou aquele tema. Isso é uma coisa muito difícil para a gente, né? Muito difícil. Mas é mais um aspecto que precisamos, né, colocar aqui como referência para tentarmos buscar. Quinto parágrafo. Não alimenta ódio nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, e só dos benefícios se lembra, por saber que perdoado lhe será, conforme houver perdoado. É indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência, e tem presente esta sentença do Cristo: atire-lhe a primeira pedra àquele que se achar sem pecado. Nunca se compraz em rebuscar os defeitos alheios, nem ainda em evidenciá-los. Se a isso se ver obrigado, né, de evidenciar um erro, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os esforços emprega para poder dizer no dia seguinte que alguma coisa traz em si de melhor do que na véspera. Então aqui a gente vê dois aspectos, né? O do perdão. O do perdão sincero, né? Sincero. Aqui fala-se do caráter da indulgência para esse homem de bem, né? A indulgência que é
a disposição de perdoar. E por que isso lhe ocorre naturalmente? Por que ele faz isso naturalmente? Porque ele se autoanalisa constantemente. E quando ele faz isso, ele se reconhece sinceramente uma pessoa ainda imperfeita, ainda portador de defeitos. E, portanto, carente de quê? De perdão, de indulgência. Então ele não consegue ver sentido em julgar o outro, em condenar o outro, em não perdoar os erros dos outros, quando justamente ele precisa. É interessante que é uma lógica que Jesus nos apresentou, não é tão simples, mas quão difícil é para que nós a exercitemos. E, finalmente, o 6º parágrafo, que diz: Não procura dar valor ao seu espírito, nem aos seus talentos, às expensas de outrem. Aproveita, ao revés, todas as ocasiões para fazer ressaltar o que seja proveitoso aos outros. Não se envaidece de sua riqueza, nem de suas vantagens pessoais, por saber que tudo que lhe foi dado pode ser tirado. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos. Por quê? Porque sabe que é um depósito que terá de prestar contas e que o mais prejudicial emprego que lhe pode dar é o de aplicá-lo na satisfação de suas próprias paixões. Nesse 6º, a gente pode fazer uma referência à humildade, outra virtude que faz parte da lista de caracteres do homem de bem. Sobretudo, ele tem uma perfeita noção de que essas riquezas ou posições sociais são bens emprestados, e numa existência absolutamente passageira, que exige o quê? Se é emprestado, exige uma prestação de contas, uma prestação de contas quanto ao seu emprego. Então aqui ele tem essa perfeita noção, por isso que a humildade também lhe ocorre de uma forma absolutamente natural. Ainda temos no 7º parágrafo: se a ordem social colocou ele sob o mando de outros homens, se ele, uma questão existencial, ele tem uma posição de comando, digamos assim, trata-os, os seus comandados, com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para lhes levantar o moral e não para os esmagar com seu orgulho. Evita tudo quanto lhes possa tornar mais penosa a posição subalterna e que se encontra. Por outro lado, o subordinado, quando ele é um homem de bem, mas está nessa posição de subordinado, ele compreende perfeitamente os deveres da posição que ocupa e se empenha em cumpri-los conscienciosamente. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que aos seus semelhantes dão as leis da natureza, como quer que sejam respeitados os seus. Então, eu já sei que estou passando um pouquinho de 5 minutos, mas mais 2 minutos. Nesse aqui, a gente vê a questão do cumprimento dos deveres, que é outra. Lembra da passagem de Jesus, quando ele apresentava a moeda, dizendo o que é de César é César. Ele estava nos invocando ali ao cumprimento dos deveres materiais, assim também deve fazer faz o homem de bem, independente, como eu disse aqui, da sua posição social, tanto na posição de comandado como na posição de subordinado. Mas em ambos os casos, ele vai ter que atuar exercitando aquelas outras virtudes, além desse dever. E finalmente, gente, para encerrar, a gente vê o Kardec dizendo o seguinte: não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem. Aí a gente se assusta,
Olha, não é só isso que é o homem de bem. Vocês veem, eu já estava falando assim do primeiro parágrafo, né? Já definia muito bem, né? Nós falamos vários caracteres aqui que a gente tem uma tendência a se envergonhar um pouquinho, né? E aí ele diz aqui, isso aqui ainda não é, né? Toda a lista, né? Mas aí, graças a Deus, ele termina dizendo o seguinte, e aí a gente precisa prestar atenção, porque aqui é onde está, né, aquilo que vai nos levantar a moral. Mas aquele que se esforce por possuir as que acabamos de mencionar, no caminho se acha que a todas as demais conduz. Bom, aí ele já deu uma aliviada, né? No nosso coração aqui fica então esse convite, né? Nós ainda não precisamos e nem temos condições, naturalmente, de, em toda a sua plenitude, exercitar, né, esses caracteres, as virtudes do homem de bem. Mas precisamos usá-las como referência e se esforçar, né? Como disse lá aquela pergunta 642, no nosso limite, e cada um tem o seu, né? Mas nós temos que estar sempre buscando no nosso limite chegar, né? Buscar essa referência de perfeição, que para nós sabemos ser o próprio Jesus, né? Então que a paz de Jesus esteja conosco. Obrigado pela atenção de vocês. Mais uma vez, unindo os nossos pensamentos para te agradecer, Divino Mestre, por esse banquete que o Senhor nos ofereceu na noite de hoje, com o propósito de nos ajudar em nossas reflexões, aquilo que ainda precisamos melhorar em nós, para que possamos um dia sermos reconhecidos como esse homem de bem, como teus discípulos. Gratidão, Senhor. Rogando a Ti que nunca nos falte essa oportunidade de aprender, porque sabemos que as lições chegarão para cada um de nós, e que possamos estar atentos para cumprir, para oferecer o nosso testemunho. E assim, Senhor, envolvidos no Teu amor, envolvidos nessas energias, esses bálsamos que aqui recaíram sobre todos nós, nós pedimos permissão para encerrarmos a reunião da noite de hoje. Mas pedimos também que essas vibrações, Senhor, se estendam aos nossos irmãos em humanidade, aqueles que se encontram nos asilos, nos orfanatos, nos manicômios, nas casas de recuperação, nos hospitais, enfim, Senhor, onde tiver um irmão nosso. Rogamos a Ti por esses irmãos que passaram essas aflições no sul do nosso país. Rogamos também, Senhor, por aqueles que deixamos em casa e por aqueles que não têm quem peça por eles. Enfim, onde nenhum irmão ficará sem o seu auxílio, sem o seu amparo. Agradecemos também a espiritualidade de luz da nossa casa, aos nossos mentores espirituais e a todos esses irmãos que trabalham em nossa casa em prol de todos nós. Gratidão por tudo que nós recebemos, por tudo que nós somos. E assim, Senhor, nós te pedimos permissão para encerrar definitivamente a reunião da noite de hoje. Rogando a Ti que auxilie e ampare aos médicos, passistas, trabalhadores de boa vontade. Que assim seja. Graças a Deus. E graças a Jesus. Quanta luz